Olá, meus queridos e queridas. Vou pegar o microfone aqui para ficar mais perto. Eu tenho muito tempo que eu tô querendo criar um canal no YouTube, desde que começou o ano e nós já estamos no mês 4. Eu tô olhando pra cá porque é eu que tô aqui, mas eu esqueci que eu tenho que olhar pra câmera. E eu tenho muito tempo que eu tô querendo começar um canal no YouTube. E aí, nos últimos dias, eu vim analisando e estudando, assistindo alguns vídeos pra ver se eu criava coragem. E aí hoje eu tava olhando aqui um vídeo de um cara que eu não lembro o nome do canal dele, que ele falou assim: grava e posta. Sem ficar pensando demais, sem ficar editando demais, sem assistir o seu próprio vídeo demais. E aí, tipo assim, eu tava vendo muita coisa sobre isso, pesquisando algumas ideias no chat GPT, porque ele me dá muitas ideias, porque ele me conhece, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou abrir a câmera, eu vou gravar e eu vou postar. Não importa o que seja. Eu vou usar dar pausas nesse vídeo aqui, no mínimo, no máximo, mas eu vou tentar não editar muito esse vídeo aqui. Então, esse vídeo vai ser praticamente sem cortes. E esse vídeo eu quero falar, vocês já viram no título aí, né? Sobre coisas que eu só comecei a entender depois dos 20. Ou melhor, coisas que eu aprendi aí depois dos meus 20 anos, visto que eu tenho 23. Então eu ainda vou aprender muita coisa. Eu tenho que parar de olhar pra mim e olhar pra câmera. Ainda vou aprender isso ainda. Então, eu anotei algumas coisas aqui no meu computador que está na minha tela aqui atrás. Então, às vezes eu não vou estar olhando para a câmera, porque esse vídeo é totalmente improvisado. Tanto que eu tô sem batom, eu tô sem maquiagem, eu tô com uma roupa de ficar em casa e eu tô no meu quarto. E a minha única luz, que eu geralmente tava pensando em botar todo um setup, é esse daqui. Vou mostrar pra vocês, porque eu gosto de mostrar as coisas que eu invento pra fazer. Esse daqui tá apoiado, esse aqui eu coloquei aqui só pra não ter perigo do celular cair, sabe? E a minha luzinha que eu sempre mostro lá no meu Instagram, inclusive vou deixar meu Instagram na tela ou na descrição, se não aparecer aqui na tela, tá na descrição. Vamos lá. Não sei nem se vocês já viram o spoiler aí das 5 coisas, né? Mas enfim, finge que vocês não viram. Nunca é tarde pra começar algo que você gosta, seja uma faculdade, um hobby, um curso, enfim. Por que que eu digo isso? Porque eu vejo muitas, eu não digo isso nem tanto por mim, porque, em partes. Vou contar uma história pra vocês. Eu já trabalho com fotografia há alguns anos, e quem me conhece já lá do meu Instagram e tudo mais, sabe que eu comecei na fotografia na Pascom. Eu vou deixar aqui, eu espero que o áudio esteja bom, porque eu não quero ficar segurando o microfone. Sabe que eu comecei na fotografia por conta da Pascom, então assim, tem muitos anos, desde 2018, que eu trabalho com fotografia, que eu mexo com fotografia, então a fotografia ela faz parte da minha vida, assim, mesmo, enfim, ela faz parte da minha vida. Não só dessa época, mas ela sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei de tirar fotos minhas, sempre gostei de tirar foto de tudo, sempre gostei de postar as minhas fotos, postar no Instagram, postar as minhas coisas. E eu sempre gostei disso. Então, assim, no ano 2024 para 2025, eu comecei o estágio. Um estágio não, um jovem aprendiz. E eu não gostava. Na verdade, assim, eu não vou dizer que eu não gostava. Eu comecei gostando e finalizei não gostando muito do lugar. Não gostando muito do trabalho. Porque eu tava muito assim, eu ficava lá, e aí eu ficava muitas vezes sem o que fazer e tal. Acho que porque eu já tava no fim do contrato também. E aí eu não tinha muito o que fazer ali, às vezes, né? Era meio complicado. E aí eu fiquei assim, gente, eu quero sair daqui. Eu só não saí tanto mais porque eu queria finalizar o contrato e principalmente pelo curso que eu fiz. Eu fiz o curso de assistente administrativo pelo Senai. A formatura foi muito linda. Eu fiz lá no Gama, gente, era todo dia acordando 3h30 da manhã. Todo dia não, perdão. Era 2 dias na semana acordando 3h30 da manhã pra pegar um ônibus daqui de Águas Lindas pro terminal de ônibus de Ceilândia, do setor O, e do setor O pro Gama. Então, assim, era um rolê. Mas era bom. Eu confesso, eu gostava. Gente, eu sinto falta, juro. Nunca achei que eu fosse dizer que eu ia sentir falta de ir pro Senai, mas tudo bem. Ai, que ódio. E aí, os outros 3 dias na semana, eu ia pra Ceilândia. Depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo mais ou menos, eu passei aí pro Saam, que é já mais pra Brasília mesmo. E fiquei triste, porque eu gostava de ficar na Ceilândia, eu gostava da supervisora que eu tinha lá, ela era um amor de pessoa, a Laura. E aí, por que eu digo que eu parei de gostar, entre aspas, do trabalho? Porque lá eu não tinha as pessoas que eu conhecia e porque eu ficava meio que sem o que fazer, de certa forma. Aí eu ficava chateada, mas tudo bem, passou. Enfim, contextualizando aí essa questão, eu tava trabalhando, passei um ano trabalhando, então assim, eu não tava fotografando tanto no ano passado. Eu fotografei, mas não tanto
quanto eu estava fotografando antes. Gente, eu vou trocar isso aqui de lugar, porque eu vou tirar essa blusa que eu fechei a janela e tô com calor. Ou eu abro a janela. Peraí. O vídeo vai ser sem cortes, vai ter só pausas. Eu abri a janela de novo, porque tá quente aqui dentro. Então, voltando ao raciocínio, eu fotografei bem pouco no ano passado. Só que a minha meta era voltar a fotografar, sabe? Eu tava com aquela sensação de que tava faltando alguma coisa. E aí, assim, eu já tinha parado e voltado de fotografar várias vezes. E eu ficava, ai, gente, eu não aguento mais essa coisa de eu paro, eu volto, eu paro, eu volto. Tanto que teve uma vez que eu assim, me entristeci muito e falei, eu não quero mais fotografar, eu vou vender isso, não sei o quê. E eu passei um bom tempo sem nem fotografar, assim, sem nem pegar trabalhos, porque eu tava querendo, de fato, vender meus equipamentos, né? Tem uma gaveta que guardava as coisas. E aí eu deixei a câmera por um bom tempo lá dentro e não quis mexer mais. Enfim, aí foi que no final do ano, fazendo Goiás Social, gente, eu amei trabalhar com Goiás Social, foi muito bom, muito divertido. Conheci várias datas do Goiás, lá no meu Instagram tem tudo sobre isso. E eu peguei, enfim, né, aí eu comecei a fotografar lá de novo, comecei a pegar alguns trabalhos no fim do ano, porque de setembro eu saí lá da empresa, então eu voltei a fotografar. Então nós estamos no mês 4, então eu estou mais ativa, tenho que parar de falar então. E aí eu comecei a fotografar mais. Segundo tópico, ler é essencial, não só por estudos, né, mas também para você sair um pouco do mundo real, de vez em quando é bom sair um pouco do mundo real, né, gente, sem drogas, pelo amor de Deus, livros, vai pros livros, fora que ajuda na fala, na dicção, na criatividade, na clareza, no conhecimento e você conhecer também novas palavras. Gente, esse armário bem aqui atrás, esse armáriozinho, é cheio de livros. Se vocês quiserem indicação de livros, eu dou muita indicação de livros. Já vou deixar aqui um autor que eu gosto muito, que é o Nicholas Sparks. Eu vou deixar o nome dele escrito aí, porque eu não vou saber ficar falando, ainda mais que eu tô de aparelho, aí eu tô falando meio estranho algumas coisas ainda, não acostumei. Então, assim, gente, esse vídeo, provavelmente eu tô falando muito rápido. É o que eu tô vendo que tá passando os minutos aqui, eu não quero que fique um vídeo longo. Então, vocês diminuem a velocidade aí. Então, ler, pra mim, é uma coisa muito essencial. Eu sempre gostei de ler. Gente, tudo que eu tô falando aqui é muito algo, tipo, de sempre, sim. E que eu sempre quis compartilhar. E eu tô muito feliz em fazer esse vídeo aqui, aleatório, do nada. Do nada. Eu sempre gostei de ler. E eu só leio romance. Gente, é muito raro eu ler outros tipos de livro. Eu só leio romance. Eu não consigo ler outro tipo de livro que não seja romance. Rinite tacada. Então, assim, eu tenho muito livro pra indicar, né? Tem alguns livros que eu já esqueci, querendo ou não, porque às vezes eu dou eles e não lembro mais dos títulos, enfim. Mas eu tenho muitos livros pra indicar pra vocês. Terceiro tópico, são 5, tá? Nunca desista daquilo que faz seu coração pular de alegria. Se você sonha com algo, lute, corra atrás, procure meios de fazer dar certo. Isso aqui eu vou falar novamente da fotografia, porque eu tava pensando na fotografia quando eu falei disso, então, no ano passado, no Goiás Social, eu fotografei bastante, eu não lembro quantos Goiás Social, eu acho que foi 6 ou foi 7 Goiás Social, então eu fui pra Lusiânia, eu fui pra Planaltina, Goiás, fui pro Novo Gama, nossa, não vou lembrar todas, enfim, essas são as 3 que eu tô lembrando agora. O meu favorito dos vídeos que eu fiz, porque eu fui como meio que uma publicitária, assim, digamos, né? Eu fui contratada pelo meu amigo, que foi contratado pela empresa, e eles queriam alguém para fazer um vídeo divulgando a estrutura da empresa, da Palestina Estruturas. Não aguento mais nem ouvir esse nome na minha frente. Enfim. E aí eu fazia os vídeos. Gente, meus vídeos ficaram muito bacanas. Não, a parte de edição e tal, assim, não é minha, é do Felipe. Peraí. Fui ali assoar o nariz, porque minha rinite tá atacada por causa do vento. E do mofo, e do meu quarto. Enfim, o que eu tava falando mesmo? Ah, tá. A edição não é minha, é do Felipe. Ele é muito bom nisso. Era uma equipe. Era o Elbert, eu, o Felipe, o Jackson. Uma vez o Carlos foi. E tinha outros rapazes que eu não lembro o nome, porque eu só vi eles uma vez, eu não conheço eles. Então, assim, foi muito bacana. Assim, foi uma experiência que eu vou ser bem sincera. Foram 2 experiências no ano passado com esse mesmo rapaz, o Elbert, uma pessoa maravilhosa, ele e a esposa dele. A gente fez o podcast Empreendedoras em Foco, que foi total ideia da Bia, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado nos comentários aí. E o Goiás Social eu fui mais junto com o Elbert, né? Já era mais junto com ele, por conta da equipe que ele trabalhava, enfim.
E assim, a gente fez o Empreendedoras em Foco, que eu fui a apresentadora do podcast. Tá tudo no meu Instagram, gente. Fuçem no meu Instagram e procurem lá. E a gente fez o Guarda Social. E essas duas experiências, eu ficava assim, cara, por que eu tô tentando ir pro rumo que não é o meu, sendo que eu sei o que eu quero pra mim? Então, por isso que eu falo assim, não desista daquilo que faz seu coração pular de alegria. Porque quando eu falo de comunicação, quando eu ligo a minha câmera pra fazer um vídeo pro TikTok, pro Instagram, pro YouTube, que seja, é isso que eu quero pra minha vida. Mesmo que eu não seja uma youtuber famosa, uma pessoa lá do Instagram, do TikTok da vida famosa, não, pode ser que eu não seja, e talvez eu não seja, só Deus sabe. Mas, sabe, assim, nem que esse seja o meu escape, assim, enfim, é isso que eu quero pra minha vida. E eu tenho certeza que você sabe o que você quer pra sua vida. Comenta aí embaixo se você já sabe. Você pode ser melhor todos os dias, mesmo que você ache que não. Sempre tem algo em nós que pode melhorar e não é questão de perfeccionismo, né? É mais pra você ser alguém melhor pra você e pra quem está à sua volta. Vento. E, gente, eu tava pensando nisso, assim, sobre essa questão de coisas que você só começa a entender depois dos 20 anos, porque você já é adulto. Então, tem muita coisa em nós que a gente precisa mudar. Que não dá mais pra gente ficar adiando, procrastinando e um dia eu mudo, um dia eu mudo. Gente, tem coisas na nossa vida que a gente precisa mudar depois que a gente se torna adulto. A gente fica naquela coisa, eu nasci assim, Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Gente, não é bem assim. A gente precisa mudar algumas coisinhas em nós. Então, reflete, planeja aí quais as coisas que você precisa mudar na sua vida, que talvez você esteja precisando de um glow up aí mental. E o último tópico, para o vídeo também não ficar tão longo, é música salva. Gente, a minha relação com a música, ela vem de muito tempo, eu não canto nem nada, tá? Só para contextualizar. Mas eu sou uma amadora da música, tanto que vocês viram que na hora que eu comecei o vídeo, eu tava de fone, eu tava ouvindo música e fazendo aqui algumas ideias, anotando aqui, ó, minhas canetas tá tudo aqui, meus cadernos tá tudo aqui, algumas coisas do YouTube, ideias, qual vai ser a estética e tananã e tudo mais, assim. Eu gosto muito de planejar as coisas que eu vou fazer, não gosto de fazer nada de supetão, a não ser esse vídeo. E, assim, a minha relação com a música, ela é muito grande. Eu sou uma amadora nata da música, eu amo música. Música já me salvou muito, assim. Tem muitas músicas que eu ouço hoje e eu lembro muito de coisas do passado, então eu paro de ouvir elas. Então, assim, gente, minha relação com a música ela é muito maravilhosa, né? Música, eu acredito muito nisso que eu falei. Música salva. Seja qualquer tipo de estilo de música que te faça, assim, te salvar de certa forma, né? Eu vou citar uma banda que todo mundo sabe que eu sou apaixonada, que é o Rosa de Saron. E hoje eu acompanho também muito o Guilherme de Sá, agora que ele voltou pra música. Inclusive, aqui no canal, tem um vídeo falando sobre o retorno do Guilherme de Sá. Eu gravei, eu acho que em novembro, ou foi dezembro de 2025. Só que aí, como eu tava trabalhando muito, estudando e fazendo curso em faculdade, aí eu tive que parar o canal. Hoje eu tô um pouco mais à toa, então eu tô fazendo o meu canal aqui. Então, assim, minha relação com a música é essa. Assim, sempre gostei muito de música. Rosa de Saron já me salvou muito. Eu falo que salva porque muitas vezes a gente conhece a música e aí a gente conhece o cantor ou a banda. E quando você começa a acompanhar, tem muitas coisas que a gente se identifica, né, com o cantor, com a música. Inclusive, eu estava estudando isso no curso que eu estou fazendo de fotografia, essa coisa da identificação. Isso da gente se identificar com quem a gente está ouvindo, com quem a gente está acompanhando, é algo muito, muito das redes sociais, né? E aí tem alguns cantores que eu acompanho hoje que eu me espelho, não é que eu me espelho, mas eu vejo neles muito de mim. Do Guilherme de Sá, do Yoongi, do BTS também, as letras dele são muito lindas, assim. E eu fico muito impressionada. Tem a música First Love que ele fez, que ele fala sobre a relação dele com o piano, que é basicamente a minha relação com a fotografia. De que ele cresceu, parou de tocar o piano, e aí depois ele volta, enfim, essas coisas assim, né? A tradução da música é bem bonita. Vou deixar o link dessas coisas que eu tô falando, né? Rosa de Saron, Guilherme de Sá, BTS, essa música específica que eu tô falando. Tem muita gente de preconceito com o BTS, mas os bichos são bons, viu? Então é isso, gente. Essas são as músicas que eu falei. Eu nem falei o meu bordão. Eu criei um bordão, tava até anotando ele ali, e eu não falei. Mas eu vou ver se eu corto o vídeo depois e coloco. Ou eu também não vou colocar, não. Mas tudo bem. Os próximos vídeos terão meu bordão aí, vocês vão descobrir qual é. Agora eu convido-vos para me seguir lá no meu perfil. Do Instagram eu tenho 2. Hilary Gava, que é o mesmo nome que tá aparecendo aí na tela, ou tá na descrição. E o Gava Fotografias, que é o meu perfil de fotografia.
eu vos convido a me seguir lá. E é isso. Fiquem por aqui. Até a próxima.